Pré-escala, pré-e-commerce no MetaEds. Esse vídeo é uma continuação do vídeo sobre teste de criativos também para o MetaEds pré-e-commerce, e aqui eu vou estar complementando basicamente aquele conteúdo, sendo este um passo a mais depois que você já validou seus primeiros criativos. Basicamente, para que serve a pré-escala? O principal da pré-escala é para a gente ver se a sua oferta, o seu criativo, a sua loja, ela tem uma estrutura ali para continuar a pré-escala. Então aqui a gente vai testar o orçamento, a gente vai testar mais variações, a gente vai encontrar as melhores combinações possíveis para na hora que a gente chegar na escala a gente tenha uma maior longevidade. A gente vai estar aumentando o orçamento, então a gente vai ver se a sua estrutura de campanha, de criativo aguenta esse aumento e até onde aguenta. Lembrando que a gente sempre vai estar começando ali com um orçamento mais baixo, vai ir aumentando gradativamente, por exemplo, vai aumentando 30%, 40% ali, para evitar justamente de fazer o que? De começar uma campanha com orçamento altíssimo, mesmo que o criativo seja validado, porque isso aqui a chance de você tomar fumo é muito grande. Também serve para a gente testar diferentes tipos de campanhas. Então, diferentes tipos de criativos e diferentes tipos de estrutura podem sim performar melhor em estruturas em tipos de campanhas diferentes. Ou seja, quando eu digo tipo de campanha, eu me refiro basicamente a CBO, ABO e Advantage+. Então, pode ser que você rodando, por exemplo, a estrutura 135, por exemplo, ela performe melhor em ABO do que CBO. Então, a gente vai estar isolando essas variáveis e fazendo esse teste, justamente para descobrir as melhores variações, para que na escala a gente esteja com a melhor combinação possível, ajudando também a gente salvar o orçamento. Afinal, já vamos saber o que funciona e o que não funciona na hora de escalar. Nosso objetivo também vai ser formar campanhas que vão ser base para nossa escala. Então, basicamente, a gente vai pegar os criativos validados, vai criar campanhas testando ali algumas coisas, testando orçamento, testando o tipo de campanha, testando estrutura de campanha também, vai encontrar as melhores combinações e vai deixar essas campanhas rodando para que elas sirvam de base para nossa escala. O nosso objetivo vai ser buscar ali que as campanhas tenham de 30 a 50 conversões, elas já vão ter saído ali do período de aprendizagem e elas já vão ser campanhas mais estáveis, que vão te trazer mais consistência e que vão te permitir mexer mais nelas sem perder tanto desempenho, o que em geral vai facilitar ali você aumentar o orçamento, já que elas já vão ter uma base de dados mais sólida. Só para sintetizar aqui, a gente vai estar testando basicamente na pré-escala. Tipos de campanha, então a gente vai testar ABO ou CBO ou Advantage+. A gente também vai estar testando estrutura de campanha, então 133, 155, 135, 131, por exemplo. E a gente também vai estar testando o orçamento, até onde o tipo de campanha X com a estrutura Y vai aguentar. Agora, alguns princípios aqui para você entender aqui na pré-escala. Antes de começar, é importante você ter ali pelo menos de 3 a 5 criativos validados. Ah, mas por que de 3 a 5 criativos? Que se você não tiver nem 3 criativos validados, é melhor você pegar essa verba e testar mais criativos. A gente vai buscar aqui rodar por no mínimo 5 dias, o que tiver minimamente bom. Lembrando que o ideal seria a gente rodar tudo por 7 dias para a gente ver o comportamento do cliente ao longo daqueles 7 dias. É uma janela de tempo maior. Só que a gente vai deixar rodando 7 dias apenas o que estiver minimamente bom, com as métricas ali acima do pelo menos do mínimo do ideal ali, ok? E 5 dias porque, ao contrário da campanha de teste de criativos, que a gente buscava realmente testar um criativo, validar um criativo em 3 dias, 4 dias, igual eu mostrei no vídeo anterior, aqui a gente quer realmente venda, a gente quer conversão, a gente quer dados, a gente quer encontrar as melhores combinações para realmente trazer lucro no bolso. Então, por isso que 5 dias, justamente porque as campanhas vão estar com orçamento maior, você vai estar testando coisas novas, então a gente vai estar esperando um período maior ali para ver se a gente vai desativar aquela combinação ou vai continuar com ela. A gente vai estar dando atenção para algumas outras métricas que eu não citei no vídeo anterior, que é basicamente o rosto geral da conta. A gente vai começar a olhar para ele, você vai começar a se atentar também com os horários que vendem melhor ali para o seu produto, para o seu nicho ali, para suas campanhas, e também o comportamento de compra semanal. Afinal, se você sabe que os dias que mais vendem ali são quinta e sexta, na escala vai ser muito mais fácil de você saber que, por exemplo, chegou a quinta, chegou sexta, o que eu vou fazer? Vou começar o dia com um orçamento muito maior, porque eu sei que esse dia tende a vender muito mais. E se você sabe que os seus dias ruins é, por exemplo, terça-feira você vai reduzir o orçamento das suas campanhas ou não vai rodar, etc. Só para reforçar, então, na pré-escala, as variáveis que a gente vai isolar e vai testar mais do que no teste de criativos vão ser o tipo de campanha, se é ABO, é CBO, Advantage+, e a estrutura da campanha, se é aquela 1XY aqui. Aqui no ABO e CBO a gente vai buscar encontrar o melhor tipo de campanha, e aqui na estrutura mesmo da campanha a gente vai encontrar a melhor variação possível. Dito isso, vamos aqui para o nosso início aqui da pré-escala. A pré-escala ela basicamente começa aqui na campanha de teste de criativo que deu bom. Então você testou ali os criativos e teve ali um criativo, tem uma campanha que ela deu bom, você conseguiu validar aquele criativo. Então você tem aqui algumas opções iniciais. Você pode simplesmente duplicar e a partir daí começar ali a testar orçamento
orçamento também, então você duplica aquela campanha que você testou o criativo que deu bom e muda ali o orçamento, coloca o orçamento um pouco maior. Você pode colocar aqui 1.5x do seu ticket médio, você pode colocar 3 vezes o seu ticket médio, você pode colocar metade do seu CPA ideal, pode colocar 2/3 do seu CPA ideal, você pode colocar o seu CPA ideal. Eu vou estar falando sobre o orçamento melhor depois, mas já mantenha isso aqui em mente. Outra opção inicial é você simplesmente aumentar o orçamento da campanha inicial, aquela de teste de criativo mesmo. Então, você aumenta o orçamento dela, se o ROAS dela foi acima do ideal, se foi abaixo, você diminui. É aquela otimização padrão que eu já mostrei aqui no canal em um vídeo anterior, que eu vou estar deixando o link aqui no mapa mental. O mapa mental vai estar aqui na descrição e eu recomendo que você assista esse vídeo aqui depois, que ele com certeza vai te ajudar bastante na tomada de decisões. Feito isso, basicamente, obviamente, eu vou entrar mais a fundo. Esse daqui é um material também bem completo. Eu vou estar falando aqui sobre o teste de estrutura, sobre criativos, vou estar falando aqui também sobre teto de orçamento, teste de orçamento, análise geral, teste de público, algumas campanhas ali mais específicas, mas basicamente é o seguinte: a gente tem alguns tipos de otimização que a gente pode estar fazendo e que você pode adotar aí para a sua gestão de tráfego. Obviamente vai depender do estilo de gestor que você é, se você é alguém mais arrojado, se você é alguém ali mais consciente, vai depender do seu nicho, do tanto de vendas que você tem. Se você tem um ticket mais barato, normalmente você vai ter ali mais vendas, você tem que ter mais volume, então pode ser que ali seu produto é mais caro, sua janela de conversão ela é maior, então você vai ter que saber adaptar isso para você entender de quanto em quanto tempo você vai fazer uma otimização. Basicamente, inicialmente a gente tem aqui otimizações em 3 janelas aqui de tempo. A gente tem a otimização diária, otimização a cada 3 dias e otimização a cada 7 dias. Via de regra, o que eu recomendo, que é mais estável e o que é até recomendado pelo Facebook aqui, a cada 3 dias você vai olhar suas campanhas e vai comparar o ROAS dela. E aí, se o ROAS ele estiver abaixo do seu ROAS mínimo ideal, você vai reduzir o orçamento. Você não vai aumentar com base no desempenho de 3 dias. Você só vai aumentar com base no desempenho de 7 dias. Aí sim, por exemplo, se o seu ROAS mínimo ideal é 3x e aqui em 7 dias o seu ROAS está 4x, você vai lá e aumenta, por exemplo, 30% do seu orçamento com base nos 7 dias. Mas a cada 3 dias você vai estar lá olhando e se tiver ruim você pega e reduz o orçamento. Otimização diária eu vou estar falando sobre ela especificamente depois. Mas aqui de início para escala dificilmente vai fazer sentido para você. Que nem eu falei, o nosso objetivo na pré-escala é primeiro alcançar as 30 a 50 conversões dentro de uma campanha. Então, para a gente conseguir fazer isso e que esse tipo de campanha que alcança essas 50 conversões, ela tende depois a ficar mais consistente, a gente tem que fazer justo também e ser consistente. A gente deve buscar ao máximo justamente a constância e não viver uma montanha russa reajustando o orçamento a cada 12 horas e aquela loucura toda. Isso vai fazer mais sentido na escala e também nas campanhas depois que elas já passaram dessa fase de aprendizagem inicial, ou seja, as 50 conversões. E aí sim, depois passou das 50 conversões, aquela campanha você pode fazer o que você quiser. Você pode trocar o orçamento a cada 3 horas, 12 horas, aumentar, diminuir. Então a sua otimização diária ela fica muito mais viável. Mas agora de início, realmente analisa ali a cada 3 dias, a cada 7 dias. Diariamente dificilmente vai fazer sentido para você. E agora o segundo passo, depois de você já ter pegado as campanhas de criativo que deram bom, você ou duplicou ou aumentou o orçamento, já começou a analisar, já começou a ajustar o orçamento com base em ROAS, já começou a analisar a cada 3 dias, 7 dias, o segundo passo vai ser a gente testar estruturas de campanhas para os criativos validados. Lembrando que na pré-escala, tudo que a gente for estar testando vai ser com base, vai ser em cima dos criativos validados. Se você quiser testar criativo, vê o vídeo anterior e faz aquele processo. Ok, no teste de estruturas de campanha, o que a gente vai querer isolar? A gente vai isolar a variável de orçamento, a variável de criativo e a variável de público. O que a gente vai estar fazendo para isolar essas variáveis? Na variável de orçamento, o que a gente vai fazer é o seguinte: independente da estrutura de campanha, se é BO, se é CBO, se é Advantage+, elas vão trabalhar com o mesmo orçamento total. Então, por exemplo, você pode trabalhar com CBO 151 com R$600 orçamento total, ou com ABO 151 com R$120 por conjunto, que dá R$600 no total. E aqui os criativos eles vão ser os mesmos e os públicos eles vão ser os mesmos. Em relação aqui aos criativos, você pode tanto isolar os criativos quanto agrupar. Quando você isola os criativos, você testa basicamente um criativo por campanha. Você repete o mesmo criativo dentro dos conjuntos. Então, se você tiver ali 5 criativos validados, você vai criar 5 campanhas. Você também pode simplesmente agrupar os criativos aqui. Então, você pode colocar ali entre 3 a 5 criativos por conjunto. E o bom disso daqui é que você testa o mesmo criativo em diferentes fatias de público ao mesmo tempo, e isso daqui economiza mais orçamento. Obviamente, tem boas maneiras aqui para você agrupar criativos, ou seja, você coloca no mesmo conjunto
junto, criativos com a mesma comunicação, criativos com o mesmo conceito, mas basicamente o que você pode fazer é o seguinte: você teve ali um criativo validado, certo? Você pode pegar esse criativo, duplicar ali a estrutura daquela campanha de teste de criativo e criar com base nela as seguintes campanhas. Você pode testar 2 EBOs, 2 CBOs e 2 Advantage+, com a mesma estrutura da campanha, mudando apenas o tipo da campanha. Então, se você validou em 1-3-1, você vai criar 2 EBOs, 2 CBOs, 2 Advantage+, e 1-3-1 também, justamente isolando todas as variáveis e buscando ali validar justamente o tipo de campanha que mais vai performar. Então, isso aqui seria basicamente um teste AB, já que eu recomendo que você teste isso ao mesmo tempo. Então, vamos supor que você rode ali durante 3 dias o ABO e o CBO simultaneamente. Depois desses 3 dias, você já vai perceber qual que vai performar melhor e você mantém ele. E se ambos trouxeram resultados semelhantes, você mantém os dois. Enquanto aqui o Advantage+, ele tem um porém que ele demora mais para otimizar. Então, enquanto esses daqui você pode esperar 3 dias e já ter uma base de dados legais, aqui no Advantage+, você vai ter que deixar rodar pelo menos 7 dias. Para aí sim decidir se você vai continuar rodando, otimizando, ou se você vai simplesmente lemar a campanha. Agora, teste de orçamento. Você pode testar o teto de orçamento, o orçamento inicial diário e o orçamento inicial da campanha. No teste de teto de orçamento, a gente tem duas formas de fazer. A gente tem uma forma progressiva e uma forma regressiva. Basicamente, a forma progressiva é o seguinte: você vai aumentar o seu orçamento de 30% em 30%, de 40% em 40%. Basicamente, se performou bem, você vai aumentar mais X%. Porém, aqui nesse tipo de teste aqui progressivo, você acaba perdendo velocidade, porém você acaba diminuindo o seu gasto ali com o orçamento, já que você costuma ser mais assertivo. Então você pode fazer uma escadinha de, por exemplo, 2x, depois 4x, depois 7x, você acaba escolhendo isso daqui, não tem regra. Mas a gente também tem a forma regressiva de fazer. Simplesmente você pega aquele orçamento, aumenta ele em 10x e, por exemplo, ele vai lá e não performa. E aí sim você pega e no próximo período ali de teste você vai aumentar apenas 7%, ou seja, você no caso reduz 30%. Aí se não performou de novo, você vai lá e diminui mais 30% para o próximo período e vai testando isso. Aqui você acaba ganhando muito mais velocidade, porém você aumenta muito mais seu gasto com anúncio e costuma ser, não que seja menos assertivo, só que a chance de você errar, de gastar mais orçamento à toa é maior, mas é mais rápido. E aqui a gente tem as janelas de tempo que com base nelas você vai testar esse teto de orçamento, que é basicamente você vai aumentar o seu orçamento até ver que ponto de você chegar. Por exemplo, eu tô rodando uma campanha, eu cheguei aqui em R$ 1.500 por dia. Se eu aumentar aqui mais R$ 300, mais R$ 500 aqui dessa campanha, o ROAS dela cai. Então é basicamente isso, é esse ponto de equilíbrio que a gente quer achar, o maior orçamento possível com o melhor ROAS possível. Se você aumentar demais o orçamento, o ROAS cai muito, você sabe que é melhor você diminuir e manter um ROAS melhor. E meio que o inverso também é verdade, porque muita gente acha que, por exemplo, o ROAS mínimo ideal dela é 3, só que ela tá com ROAS de 7, ela acha que isso é muito bom. Realmente é, só que o que esse ROAS também quer dizer é que você tem mais margem para escalar, mais margem para testar. Então, às vezes, você dobrar o seu orçamento, deixar o seu ROAS cair para 4, por exemplo, ou 5, e você tiver ali com um volume maior, compensa muito mais. Então, é sempre bom manter esses dois equilibrados. Então, aqui a janela de tempo, basicamente é o seguinte: você pode fazer a janela de tempo diária, ou seja, a cada dia você vai estar olhando isso. Isso é muito mais arrojado, é praticamente um trade aqui com análise de mercado. Você pode fazer isso a cada 3 dias, que é muito mais plausível, ou a cada 7 dias, que é o ideal realmente. Aqui a janela de tempo ela é maior para análise, então você tem uma base de dados maior para comparar. Mas o que eu faço aqui particularmente é o seguinte: a cada 3 dias eu olho as campanhas, o ROAS ele está menor do que o ROAS ideal, eu diminuo o orçamento. O ROAS estando maior do que o ROAS ideal, eu não aumento o orçamento, eu aumento só a cada 7 dias. Isso deixa a sua campanha muito mais constante, apesar de perder velocidade. A gente também tem o teste de orçamento diário. Para fazer esse tipo de teste, você tem que entender primeiramente que como são suas vendas ali no período da manhã. E aí você vai testar com base nisso o quanto de orçamento você vai começar aquela campanha. Mas às vezes o horário que mais vende para você não é manhã, é à tarde, é à noite. Então, à medida que você for identificando esses padrões, na escala você pode fazer o seguinte: vamos supor que o período que mais vende para você é de tarde. Então você começa a sua campanha com R$ 600, mantém ela com R$ 600 a par durante o dia, aí, sei lá, 3 horas da tarde você muda para R$ 700, R$ 800, no período da noite ali 5 horas, 6 horas, 7 horas você coloca, sei lá, R$ 1.200. Então tudo isso vai ser com base no ROAS e entendendo o período que mais vende aí na sua loja. E o orçamento inicial daqui também, eu já falei, você pode começar o seu orçamento inicial com metade do seu CPA ideal, 2/3 do seu CPA ideal, com o seu CPA ideal completo, mas basicamente o que você sempre tem que entender e comparar é o seguinte: o seu orçamento versus o volume de meta. Às vezes você, por exemplo, rodar ali com orçamento diário
de um CPA ideal completo, você tem um volume de métricas muito alto, certo? Muito maior do que, por exemplo, metade do seu CPA ideal, que no caso seria basicamente as métricas que você coleta em um dia rodando com um CPA, você coletaria em 2 dias com metade do seu CPA. Porém, tem outras coisas que você vai ter que olhar e que eu expliquei no vídeo anterior, que como eu disse, o nosso teste aqui ele vai durar pelo menos 5 dias. Então, será que você tem verba, você tem caixa ali durante 5 dias ali gastando seu CPA ideal todos os dias? E lembrando que a gente está meio que testando, então as campanhas elas ainda não vingaram, digamos assim, só o criativo ele tá validado, mas a campanha ali com orçamento maior, ele não necessariamente está validado. Então pode ser que durante esses 5 dias você faça apenas 3 vendas, então você fica com 2 CPAs no prejuízo. E para entender isso, vê o vídeo anterior que ele tá muito completo e é a base completa para esse vídeo. Também a gente vai fazer uma análise geral a cada 7 dias, 14 dias e 21 dias. A gente vai olhar o seguinte: se uma campanha estiver abaixo do ROAS ideal, a gente vai pausar a campanha sem mistério nenhum. Em relação aqui a teste público também, que você pode fazer na pré-escala, você sim pode testar o público com os criativos validados, porém você tem que saber que cada vez mais isso vai cair em desuso, já que hoje em dia o Facebook acaba entregando, olhando muito mais pro seu criativo e com base nele, ele decide o público que ele vai entregar. Só que se o seu público, se o seu nicho, se o seu produto ele for mais específico, talvez valha ali a pena você testar isso. Beleza, feito tudo isso, pegando ali seus criativos validados, testando os criativos validados com a mesma estrutura ali de campanha anterior, porém tipos de campanhas novos, testando ABO, CBO, testando orçamento, aumentando, diminuindo, foi lá e você conseguiu bater as 30 a 50 conversões. O que você vai fazer? Óbvio, o principal é você manter ali a otimização, e aqui sim entra já a otimização diária. O que você precisa entender para você fazer a otimização diária? Você tem que definir o seu ROAS mínimo ideal, que é aquele ROAS que vai te deixar no break-even. E aí recomendo que você calcule isso aqui certinho, porque com base nisso que a gente vai fazer toda a tomada de decisões. Por exemplo, com base nisso que a gente vai decidir se vai aumentar ou diminuir o orçamento de uma campanha ou de um conjunto naquele momento. O segundo passo também para você começar a fazer uma otimização diária é criar uma rotina de otimização. Os mesmos horários todos os dias você vai olhar determinadas campanhas, se o ROAS estiver bom você aumenta, você diminui, você vai controlando dia a dia. E dessa forma você consegue lucrar ao máximo nos dias bons e evitar de perder dinheiro nos dias ruins. Você pode fazer ali a otimização a cada 3 dias, então a cada 3 dias você decide se você vai aumentar ou diminuir o orçamento. Você pega ali e coloca no filtro 3 dias, o ROAS estando acima do ideal, você pega e aumenta o orçamento em 20%, 30%, você vai fazendo isso aí. Mas obviamente o mais seguro ali é a cada 3 dias você apenas reduz o orçamento, se for necessário, e a cada 7 dias você aumenta o orçamento ou pausa a campanha ali. Outra coisa que você tem que fazer é continuar testando criativos com uma esteira ali de testes. Você não pode parar de fazer isso em momento algum. E aqui chegamos finalmente na escala, que é algo muito individual e que vai variar de operação para operação, mas que com esses fundamentos que eu passei nesses 2 vídeos e sempre fazendo ali loops de feedback, eu tenho certeza que você vai conseguir aí se virar. No mais é só você pegar essas variáveis, fazer teste a rodo, encontrar as melhores combinações e dar o seu melhor aí, sempre entendendo suas métricas, a sua operação, a sua conta de anúncio específico, o que funciona para você, pegando os criativos já validados, criando variações deles. Bem, as minhas redes de contato vão estar aqui embaixo nesse vídeo, assim como o link desse mapa mental. Se você curtiu esse conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal, manda para um amigo seu que também trabalha com marketing, com e-commerce. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.